No vídeo anterior, eu acho que eu acabei me expressando mal em relação ao ponto, então eu vou falar novamente sobre essa situação. Primeiro, tenho que colocar, eu não sou mecânico, isso eu faço como um hobby. Esse canal não é para mecânicos, é para quem quer acompanhar uma reforma feita de forma amadora, um apaixonado. Então, os conceitos aqui são conceitos que eu acabo adquirindo com o tempo e nos livros, mas não tenho uma formação acadêmica em mecânica. Na verdade, eu sou médico. Mas vamos lá. Primeiro eu vou falar sobre o conceito de ponto, né? Quando a gente fala em ponto do motor, o que nós estamos falando? É o momento em que ocorre a fagulha. Então é o ponto de ignição, onde ocorre a ignição da fagulha, onde vai dar o start para a queima daquela mistura de ar combustível e causar a explosão que vai deslocar o pistão. Esse é um conceito básico aqui. Quando eu falei daquela questão que haveria a explosão e logo depois que o pistão começa a descer e faz o pistão descer, essa explosão, isso é o que a gente chama de ponto atrasado, porque é exatamente para facilitar a partida. Então, o que é um ponto atrasado ou um ponto adiantado? É um conceito até meio confuso. Quando a gente atrasa o ponto, quer dizer o quê? Demora mais tempo para dar a faísca. Então, o pistão sobe, ele tem esse atraso do ponto e ele vai dar a explosão quando começa a descer. Por isso que a gente atrasa o ponto da ignição para ligar uma moto. Os veículos, uma moto antiga, né? Nos veículos modernos, isso ocorre de forma automática. Ele fica, isso com platinado, lógico, né? Ele fica atrasado. Quando o motor começa a funcionar, ele começa a girar, ele tem uns pesos que se abrem, forma um movimento que avança o ponto e ele passa, então, a ter o ponto antes. Então, ele avança o momento, então ele começa a dar essa fagulha antes. Então, quando a gente vai fazer o preset deste motor aqui antigo, a gente faz de uma forma que com o ponto completamente avançado. Então eu vou aqui no magneto, este magneto é um magneto uma réplica de um Fairbank Morse, o correto aqui seria um ZV da Bosch, e esse é um magneto moderno, mas ele veio com o retardo, né? Porque a gente fala que ele veio com avanço, não, na realidade ele veio com retardo, porque esses magnetos, quando não tem esse controle de ponto, eles vêm avançados, que é no ponto de funcionamento. Então vamos lá, eu coloco o magneto na posição completamente avançada, então ele vai dar essa fagulha antes. O pistão, antes de chegar no topo, um pouquinho antes dele chegar no topo, é o momento correto da fagulha. Por quê? Ele vai subindo na inércia, a fagulha vai ocorrer, começa a explosão, ele termina de comprimir e aproveita o máximo possível a potência dessa explosão. Se ele já está começando a descer, não aproveita tanto, então ele funciona muito bem para ligar. Por isso que em alguns momentos, quando você dá a partida no motor e ele não girou muito rápido, a fagulha ocorre e em vez dele continuar o movimento, ele volta, que é o tal do backfire, que dá aqueles trancos no pedal e etc. É para isso que existe o descompressor. Por isso que quando você vai ligar, principalmente nos veículos que o ponto é muito avançado, eles têm um descompressor. Por exemplo, quem lembra da XL 250, as que tinham com e sem compressor. Então as que têm compressor, o descompressor, ele libera a válvula de escape
Então, quando ele dá essa explosão e ele vai voltar, ele escapa pela válvula de escape e não dá aquele tranco no pedal de partida. Então, eu havia dito no outro vídeo do ponto, né, quando ele começa a descer, mas esse é o ponto completamente atrasado. Então, agora eu vou fazer esse preset de ponto do motor. Então, eu coloco as marcas em posição, eu giro aqui o motor de volta antes dele chegar no ponto morto superior, que é o TCD, que é Top Center Dead. Alguns motores têm uma marca que você consegue ver, então é o TDC, Top Center Dead Mark. Esse motor não tem, então eu tenho que ver a altura aqui em cima, eu tenho que colocar o paquímetro aqui, onde o topo do pistão, medir exatamente o ponto que ele está em cima, retornar para ver essa distância que é pré-estabelecida em manual, colocar aqui o magneto atrasado, completamente adiantado, completamente avançado, e aí sim colocar a engrenagem. Esse é a situação aqui onde tem mais chance de eu errar e esse motor não funcionar. Isso é imprescindível para um bom funcionamento. Se ele ficar fora de ponto, ele não tem a potência adequada e ele esquenta demais, e ele dá o tranco para a partida. Então eu sei que é confuso, foi muito vai e volta, mas é como é.